Oi pessoal, tudo bem? Então, quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre a curva polar lemniscata. Primeiro, o termo lemniscata, ele vem da palavra latina lemniscus, que significa fita com laço. E por isso que a gente tem o desenho dela, né? Ela lembra esse laço, esse formato de 8 ou de infinito, tá? Bom, mas como é que são as equações dessa curva? Bom, vou falar da equação polar, porque é a forma como eu quero trabalhar nesse momento, não estou tão preocupada com a equação cartesiana dela. Mas para chegar na equação cartesiana é só usar as relações que a gente tem entre os dois sistemas e fazer a conversão. As equações, então aqui eu coloquei os 4 modelos de equações para essa curva. Estou sempre considerando A um número real positivo, e aí eu tenho as variações em que aparece o cosseno de 2θ, o seno de 2θ, com positivo e com negativo, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, esse nosso R aqui está elevado ao quadrado, tá? Então, diferente das outras curvas polares, a gente vai ter que se preocupar com o valor desse θ daqui, né? Porque a gente sempre quer, se o r está elevado ao quadrado, isso significa, né, que o nosso r ao quadrado é maior ou igual do que zero. Então, esse nosso lado direito da equação também tem que ser positivo. Esse a ao quadrado aqui é sempre positivo, né? Aqui embaixo, daí a gente tem esse a ao quadrado positivo e a gente tem que pensar então que esse negativo está junto com o seno de 2θ, ou nessa relação aqui junto com o cosseno de 2θ, né? Então a gente tem que se preocupar para que essa nossa relação que está do lado direito da equação também sempre seja maior ou igual do que zero, né? Maior ou igual do que zero, aqui maior ou igual do que zero. E aí aqui pensando em como escrever essa equação, que se a gente quiser trabalhar como função, né, quando a gente estiver lá querendo calcular a área dessa curva usando as coordenadas polares, a gente não pode estar trabalhando com esse r ao quadrado, né? Então, no primeiro momento, a gente teria que explicitar o r. Então, aqui, quando a gente vem explicitar o r, né, a gente tem que o módulo de r seria a raiz quadrada. Ou então, já vou colocar aqui positivo ou negativo, raiz do a ao quadrado, cosseno de 2θ. O mesmo para as outras relações, tá? Como esse nosso A é positivo, então a gente pode considerar, né, teria um módulo de A aqui, então mais ou menos A, raiz do cosseno de 2θ, ou nas outras relações daqui, tá? Então a gente pode explicitar a curva nesse formato também, tá? Então a gente pode escrever ele, e mesmo que a gente considere só uma das raízes, só o ramo positivo ou o ramo negativo, a gente já desenha a lemniscata completa também, tá? Isso é bem interessante também. A gente pode colocar simplesmente assim, né? Ui, esqueci do A aqui, né? Cosseno de 2θ, e a gente já tem a nossa lemniscata completa, ou sinal negativo, tá? Ou, né, o R igual a menos a raiz cosseno de 2θ, a gente já tem a curva toda, tá? Bom, como é que eu vou abordar isso tudo aqui? Para a gente fazer, eu quero, né? Então, se a gente tem a expectativa do gráfico, é sempre importante, né? Já ajuda, facilita bastante, mas eu vou explorar as relações, mesmo que se a gente não conhecesse o gráfico, tá? E aí, para fazer isso, eu vou trabalhar com as questões das simetrias, em relação ao eixo polar, em relação à reta θ igual a π-meios e em relação ao polo, tá? Que simetrias que eu tenho, olhando algebricamente, olhando para a equação, como se eu não conhecesse o gráfico, tá? Vou buscar o domínio dessa relação, né? Porque aqui, principalmente, quando a gente escreve com uma raiz, ainda fica, acho que, mais explícito para a gente já está mais acostumado a pensar que aqui a gente tem que trabalhar com esse radicando aqui positivo. E depois eu vou marcar pontos e fazer o desenho desta curva, tá? Então, aqui, relembrando só as simetrias, né? Se a gente tem simetria em relação ao eixo polar, a gente tem que avaliar aqui, né? Aqui na figura fica mais fácil, que o R pensando que eu peguei um θ positivo, estou rodando no sentido anti-horário aqui, peguei um raio positivo, então eu tenho esse pontinho aqui, se o θ
como se o teto fosse menor do que 90 graus. Poderia ser outra relação qualquer, estou pensando um caso particular, mas vale para todos os outros, né? Então, meu ponto estaria aqui no primeiro quadrante. E aí, para a gente ter simetria no eixo polar, eu tenho que pensar que o valor aqui tem que ser o mesmo, né? Eu tenho que refletir essa mesma distância que eu tenho aqui abaixo do eixo polar, tá? Mas, bom, aqui eu sei que eu tenho o ângulo de menos θ, né? Então, agora, pensando aqui, menos θ, porque meu θ era positivo, então, digamos que aqui, se meu θ aqui fosse bissextos, né? Então, aqui embaixo eu tenho o ângulo de menos bissextos, porque eu estou rodando no sentido horário, né? E o raio tem que ser o mesmo, né? Então, o raio em menos θ tem que ser o mesmo do raio em θ para a gente ter simetria no eixo polar. Para ter simetria em relação à reta θ igual a π-meios, eu tenho que refletir em torno dessa reta daqui, que está o meu θ igual a π-meios, né? Então, eu sei que esse valor daqui tem que ser o mesmo para esse, nessa representação do ângulo aqui. E a gente sabe que esse ângulo daqui, né? Na verdade, eu não vou medir esse ângulo, né? Eu vou medir esse ângulo daqui, né? Porque é dessa forma que funciona. E esse ângulo todo é o ângulo π menos θ, porque este ângulozinho daqui é não polar, que se fosse pensar só na medida desse ângulo daqui, ela seria igual a este ângulo daqui, para a gente ter essa simetria aqui, tá? Então, e aqui eu tenho, então, o π menos θ. Então, o R de π menos θ tem que ser igual ao R de θ. E, por fim, aqui faltou o igual, né, gente? Desculpa. E, por fim, né, eu tenho a simetria em relação ao polo. Então, quando a gente pegar o R de θ aqui, a gente quer refletir em torno do polo, né? O nosso polo está aqui, então eu vou refletir aqui. E aí eu poderia pensar que eu teria que ter um ponto aqui, que esse ponto daqui corresponde, né? Se a gente for pensar esse ponto daqui é o R de θ. Aqui embaixo eu poderia pensar, né? Antes de colocar essa relação daqui, ele poderia pensar que seria o menos R de θ com o mesmo ângulo θ, né? Então, com ele negativo aqui, eu refletiria para cá. Mas essa relação daqui a gente não consegue calcular algebricamente, né? Então, por isso que a gente olha para esse ângulo aqui, que é o ângulo que está oposto pelo vértice em relação aqui. Então, eu estou com o ângulo π aqui, né? Então, aqui seria θ igual a π, né? E aí, eu vou andar mais θ radianos aqui. Então, a gente tem a simetria R de π mais θ tem que ser igual ao R de θ, tá? E aí, agora eu vou começar explorando algumas das lemniscatas para trabalhar. Não vou trabalhar com todas as 4, vou trabalhar com 2 para explorar um pouquinho, tá? Então, aqui eu vou começar escrevendo, como a gente sabe que esse R ao quadrado tem que ser positivo, então isso significa que o A ao quadrado, seno de 2θ, tem que ser positivo. Como o A ao quadrado é positivo, então a gente quer aqui que o seno de 2θ tem que ser positivo. Bom, mas o seno de 2θ positivo, vamos pensar lá no na nossa representação, né? A gente quer o seno, indiferente aqui que variável que eu coloco aqui, vou colocar um t aqui, né? Então, aqui a gente sabe que o seno é positivo, pensando na primeira volta, aqui no primeiro quadrante, é positivo no segundo quadrante, é negativo no terceiro e é negativo no quarto, correto? Então, aqui, a gente quer que esse nosso 2θ daqui, ele tem que variar de 0 até π. Pensando nessa nossa primeira volta daqui, tá? Então, o θ tem que variar desculpa, o 2θ, né? Porque a gente está sendo de 2θ, o nosso 2θ tem que variar de 0 até π, que é essa amplitude daqui. Bom, mas isso daqui significa, então, que o nosso θ varia de 0 até π meios. Tá? Então, a gente tem essa variação daqui para o nosso θ de 0 até π meios para a gente ter o seno de 2θ. Pensando aqui, eu fixei o máximo meu 2θ de 0 a 2π, por isso que eu cheguei nessa relação aqui do 0 até π meios, tá? Então, aqui, se a gente observasse aqui que se a gente pegasse, por exemplo, θ igual a π sextos, né? Então, isso aqui significa que o seno de 2 π sextos,
né? Eu vou ter seno de π terços, que é raiz de 3 sobre 2. Bom, legal. Então, isso daqui significa que o meu r ao quadrado, o r ao quadrado seria o a ao quadrado, que é um número positivo. O r de, vamos colocar assim, o r de π6, né? O r de π6 ao quadrado seria o a ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, que é um número positivo. Então, esse valor daqui existe, né? Ou seja, então eu teria o r aqui igual a mais ou menos a... Aí eu vou ter mais uma raiz aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. Como isso é um número positivo, essa raiz é um número que existe, tá? E aí a gente marca, na verdade, 2 pontos, né? A gente marca um ponto 1 aqui. Um ponto 1 π6. Opa, desculpa. O raio primeiro, né? A raiz do raiz de 3 sobre 2. Não vou fazer essa conta, não estou preocupada com isso. π6. Mas eu também marco o segundo ponto, P2, que é o menos a raiz de 3 sobre 2 π6, tá? Então, aqui, se eu for ver, eu marquei, vou fazer aqui assim, né? Meu ângulo de π6, aqui, um pouquinho, π6, né? Então, eu marquei esse ponto daqui e eu vim aqui no simétrico para o outro lado e marquei aqui exatamente este mesmo ponto, tá? Então, a gente tem essa relaçãozinha daqui com esses 2 pontos por causa do raio positivo ou negativo. E aí, observando esse positivo e negativo daqui, né, a gente já está observando que todos os pontos que a gente desenhar aqui de 0 até 90 graus, os ângulos que a gente marcar de 0 até 90 graus, a gente sempre vai ter um ponto no primeiro quadrante e um ponto no terceiro quadrante. Ou seja, a gente tem uma simetria em relação ao polo, já de cara, por conta desse sinalzinho daqui positivo e negativo. Então, a gente já tem uma simetria em relação ao polo, tá? Que é uma coisa bem bacana e bem interessante. E depois eu posso observar a questão se eu vou ter simetria em relação ao eixo polar e em relação ao θ igual a π-meios, né? θ igual a π-meios, que é essa reta vertical daqui, tá? Então, aqui, como, né, temos que esse r de θ é sempre positivo ou negativo a raiz do seno de 2θ, obtemos uma simetria em relação ao polo, tá? Ao polo, né? Então, a gente tem os pontos P, a raiz do seno de 2θ, θ, e a gente tem os pontos Q, que eu vou colocar aqui menos a raiz do seno de 2θ, tá? Em relação ao polo. Temos os pontos, né? Vou colocar aqui, temos os pontos P e Q. Perfeito? Agora, eu vou analisar a simetria em relação ao eixo polar e a reta θ igual a π-meios. Então, aqui, simetria no eixo polar. Para investigar a simetria no eixo polar, eu tenho que calcular o R do menos θ,
porque eu estou interessada aqui, né, que está o meu eixo polar, estou interessada num ponto que está aqui, se ele vai ter o simétrico aqui, né? Então, se eu peguei θ aqui, eu tenho que avaliar o menos θ. Bom, isso daqui vai ser mais ou menos a, né, raiz do seno de menos 2θ. Bom, mas isso daqui é mais ou menos a raiz de menos, né, propriedade do seno, né, a gente sabe que seno de menos t, né, seno é uma função ímpar, é sempre igual a seno de, menos seno de t, né, uma função ímpar. Então, aqui é menos seno de 2θ. Bom, mas isso tudo aqui não é igual ao r de θ, porque o r de θ é mais ou menos a raiz do seno de 2θ, né? Então, isso aqui é diferente do r de θ, tá? Bom, então eu não tenho simetria no eixo polar, né? Portanto, não temos simetria no eixo polar. E o outro ponto seria a simetria na reta θ igual a π². E aí, para essa simetria, né, vou marcar aqui o eixo polar, né? Aqui seria o meu θ π². E para avaliar essa simetria, né, se eu tenho um ponto que está aqui, eu quero ver se o simétrico dele aqui em relação a esse eixo também está, né? E aí eu preciso olhar aqui o ângulo θ e aqui o ângulo π menos θ, né? Tem que avaliar aqui. Então, se eu for avaliar aqui o R de π menos θ, eu vou ter mais ou menos a raiz do seno de 2 vezes o π menos θ. Bom, para eu trabalhar com isso daqui, eu vou distribuir esse 2 e usar o que a gente sabe sobre o seno do ângulo, uma diferença de ângulos, né? Então, aqui eu tenho seno de 2π menos 2θ. Inclusive, porque a gente quer resgatar, a gente quer comparar com o seno de 2θ, tá? Então, aqui a gente vai ter mais ou menos a raiz do seno 2π cosseno de 2θ menos seno de 2θ cosseno de 2π, né? Bom, o seno de 2π é zero, então essa primeira parcela cancela. O cosseno de 2π é 1. E aí fica esse sinal negativo aqui, tá? Então, o R de π menos θ, ele ficou igual a mais ou menos a raiz, o A aqui, né? Esse sinal negativo aqui, né? Menos seno de 2θ. E, de novo, isto é diferente do R do θ. Ou seja, a gente também não tem simetria em relação a θ igual a π², né? Então, portanto, não temos simetria em θ igual a π². Portanto, a única simetria que a gente tem é em relação ao polo. Para a gente ver a simetria em relação ao eixo polar, a gente também pode fazer a conta algébrica, que agora o ângulo que a gente quer ver, então, é π mais θ, né? Então, seria mais ou menos a raiz do seno, do seno de 2π mais θ, né? E o que vai acontecer aqui? Quando a gente distribuir, né, aqui a gente vai ficar de novo com o seno 2π mais 2θ, e aí quando a gente fizer a conta, a gente vai ficar seno 2π cosseno de 2θ, continuar na linha de baixo, mais seno de 2θ
cosseno de 2π. E aí, com esse sinal positivo daqui, né, tudo isso que está dentro da raiz, com esse sinal positivo daqui, a gente vai ter a relação que a gente queria, né? Mas a gente é mais ou menos o seno se cancela e o cosseno de 2π é 1. Então, aqui ficou seno de 2θ, que é exatamente igual ao R do θ, que é a nossa simetria no eixo polar. Simetria no eixo polar. No eixo polar não, desculpa. Simetria no polo, né? A gente pegou o R de π mais θ e a gente observa a simetria no polo. Bacana? Bom, então com isso daqui a gente já observou que o nosso θ está variando de 0 a π meio. O θ variando de 0 a π meios, a gente tem imagem. E a gente tem os pontos no primeiro e no terceiro quadrante, né? Então, a gente tem representação, se for pensar aqui, né? E aqui, tá? E eu quero observar uma coisa aqui. Observa que aqui, nesse intervalinho daqui, porque no primeiro momento a gente pensa, mas o nosso domínio só deu de 0 até π meios. Mas observa aqui a gente tem θ variando de π até 3π meios, correto? E a gente não quer calcular o seno desse daqui, né? Porque o seno nesse intervalo daqui seria negativo, mas a gente quer o 2θ. E se a gente pegar o 2θ, ele vai estar agora no intervalo de 2π até 3π, correto? E 2π até 3π, o 2θ estaria aqui, ó, né? Ele estaria na segunda volta, nos quadrantes primeiro e segundo de novo. Então, aqui o seno de 2θ também é positivo, né? Então, ele também é maior ou igual do que zero. Então, a gente não está em nenhum absurdo contradizendo esse nosso domínio que a gente encontrou aqui, porque a gente, nesse momento aqui, a gente usou só a primeira volta do 2π. Se a gente for pensar que o seno positivo, né, ele é positivo no intervalo de 0 até π. Depois ele tem na segunda volta do 2π até o 3π, né? Se for pensar lá na tua terceira volta, né, vai estar do 4π até o 5π, união, né, aqui. E por aí vai, tá? E por aí vai. E aí a gente vai observar essa relação daqui. Então, se o θ está nesse intervalo aqui de π até 3π meios, o nosso 2θ está na segunda volta. E aí a gente está marcando os pontos nessa... De novo, o seno é positivo, então por isso que a gente tem imagem aqui nesse terceiro quadrante também, tá? Então, aqui, se a gente for ver, para pensar o desenho desta curva daqui, tá? Aqui saiu errado, tá, gente? É positivo. Desculpa, tem um negativo aqui que não era para ter, tá? É o A seno de 2θ, que era a curva que a gente estava observando aqui. Então, a gente já sabe que para o θ variando nesse intervalo daqui, né, que é no segundo quadrante, a gente não tem gráfico. Quando for π, né, vai dar zero, o raio vai dar zero, né, porque daí aqui a gente está seno de 2π, que é zero, então aqui o raio vai dar zero, né, eu estou calculando o raio aqui. Aqui, quando eu estiver no terceiro quadrante, eu tenho, que na verdade vai ser o refletido do primeiro, né? Mas aqui, quando eu estiver nesses ângulos daqui, de novo eu não tenho, porque eles vão dar sempre um seno negativo. O seno de 2θ vai ser negativo, tá? No 2π, eu vou estar com seno de 4π, que é negativo, então a gente está aqui no zero de novo. Então, aqui para começar, como é que eu vou fazer essa representação aqui nesse momento? Eu vou marcar alguns valores e vou encontrar. Bom, quando o meu θ é zero, meu seno é zero, né? Então, o raio é zero. Então, o meu primeiro ponto que eu tenho aqui é o ponto 0, 0, né? Eu tenho ponto aqui, raio zero, ângulo zero. Bom, esse ponto é o meu polo, né? Então, eu estou aqui no meu polo. Π sextos, tem que lembrar ali que eu vou calcular 2 π sextos, correto? Que vai ser π terços. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, que era aquele valor que a gente tinha feito antes, né? Então, aqui eu teria o ponto A
raiz de 3 sobre 2 π sextos, tá? Aqui no π quartos, quando eu for π quartos aqui, o meu ângulo aqui vai ser 2 π quartos, vai dar π meios, então o seno é 1, raiz de 1 é 1, então aqui a gente tem o ponto com A multiplicado, né? A gente vai ter o raio A no ângulo π quartos, tá? No π terços, 60 graus, o meu seno já vai ser de 2 π terços, que de novo é o raiz de 3 sobre 2, então eu vou ter um outro ponto. Vou pensar aqui, né? P1, P2, P3, né? Aqui um P4 aqui. Então, aqui eu tenho de novo a raiz de 3 sobre 2 π terços. Tem que cuidar que o ângulo eu não estou multiplicando por 2, eu só estou multiplicando por 2 quando eu estou calculando o raio, que é o seno de 2π. O quinto ponto aqui, né? Então, eu tenho π meios, 2 π meios vai dar π, o seno de π é 0, então aqui de novo eu estou no ponto 0, 90 graus, que também é o polo. Então, eu fechei aqui, né? Ou seja, então eu começo aqui, vamos pensar que o nosso A, vamos fazer A, sei lá, A igual a 2, né? Então, aqui em 45, estaria aqui, meu A igual a 2. Em 30 graus, esse valor que eu tenho aqui é menor do que 2, né? Porque é o raiz de 3 dividido por 2, né? Então, esse é um número menor do que 1. Então, esse valor vai ser menor aqui do que 2, 1,8, né? Então, a gente vai estar por aqui assim, né? E daí, do outro lado, aqui nos 60 graus, de novo, a gente vai estar por aqui assim, tá? Se a gente fosse pegar o 15 graus, que não está aparecendo aqui, eu teria seno de 30. Seno de 30 é meio, né? E aí, eu vou estar com raiz de meio, que vai ser raiz de 2 sobre 2, que vai ser um 0,7 multiplicado por 2, né? Eu estaria no mais ou menos 1,4 aqui assim. E mesma coisa, né, nos 75 graus aqui também. Então, se a gente for pensar em ligar esses pontos daqui, a gente chega nessa curvinha daqui. E aí, a gente já sabe, e sabe inclusive pelos valores aqui, que eles vão se repetir, né? Então, no 270, eu vou ter, quando, né, o meu 270 não, o 210, né, eu olhei para o 270, mas o 210, que é o 7 π sextos, quando a gente pegar o 2 aqui, na verdade, ele vai ficar o 7 π terços, que é o 60 graus, né? Então, vai ser de novo raiz de 3 sobre 2, e aí vai dar o ponto de novo, né? A raiz de 3 sobre 2, 7 π sextos, né? Então, que a gente vai estar nessa relação daqui. No 45 graus, a gente vai ter o 2, né? Então, vai ser o A, porque daí, se eu multiplicar aqui, eu vou ficar com 5 π meios, que é a segunda volta que vai bater aqui em 90. O seno é 1, então fica o raio A, né? Então, aqui nos 5 π quartos, né? Então, aqui a gente, pensando A2, a gente vai estar aqui. Então, aqui, por aqui assim, e aqui a gente vai estar por aqui assim. No outro, a gente vai estar um pouquinho antes aqui e um pouquinho antes aqui, calculando esses valores aqui, tá? Então, aqui a gente tem a imagem agora terminando dessa nossa curva daqui. Então, a menos do valor A, que vai fazer essa nossa curva encolher ou esticar, tá? Aqui eu estou pensando, né, esse A daqui pensando A positivo, mas na verdade aqui, nessa representação em termos de raiz, se o A for negativo também não tem problema, a representação vai ser exatamente a mesma, tá? Então, aqui a gente tem essa relação daqui dessa curva para a gente desenhar ela, e a gente explorou as simetrias e explorou o domínio.
Bom, agora eu vou para essa curva daqui, tá? Então, aqui de novo, para a gente pensar em domínio, a gente tem o r² positivo. Então, isso daqui implica que o meu menos a ao quadrado cosseno de 2θ tem que ser positivo. Bom, o a ao quadrado é positivo, então eu tenho que ter menos cosseno de 2θ positivo. Bom, mas isso é equivalente ao cosseno de 2θ ser negativo. E aí vamos olhar aqui. A gente sabe que o nosso cosseno de t, né, importa o ângulo aqui, ele é positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto, né? O nosso cosseno está aqui no eixo das abscissas, tá? Então, aqui a gente quer o nosso θ nesse intervalo aqui, do π até o 3π. O nosso θ não, o nosso t, né? O nosso 2θ aqui. Então, aqui a gente quer, pensando de novo, na primeira volta, né? A gente quer 2θ pertencente ao intervalo de π até 3π. Isto é o 2θ. Bom, mas então isso daqui significa que o nosso θ está no intervalo de π² até 3π², né? Ou seja, a gente tem esse intervalinho aqui, né? Entre a bissetriz do primeiro e a bissetriz do segundo, né? Aqui está o nosso θ π². E aqui está o nosso θ 3π², tá? Aqui está o θ π meios, né? Então, a gente já sabe que a nossa curva está aqui pelo domínio, tá? De novo, pensando, quando a gente isola aqui no mais ou menos, né? Então, a gente sabe que todo ângulo que a gente marcar aqui, a gente também vai ter aqui embaixo. Então, eu até vou prolongar essa reta daqui e essa reta daqui, né? Então, aqui a gente tem essa relação daqui, que a gente vai ter a nossa simetria em relação ao polo também, né? Porque a gente tem o R igual a mais ou menos o A, né? Que o A é positivo, vamos ter o módulo do A, menos o cosseno de 2θ, tá? Então, a gente tem os pontos que são A raiz do menos cosseno de 2θ, ângulo θ, e menos A raiz do menos cosseno de 2θ, θ. Esse meu θ pertencente ao intervalo de π² a 3π², né? Θ pertencente ao intervalo de π² até 3π², né? Então, a gente tem a simetria no polo, tá? No polo. Se a gente quisesse verificar aqui algebricamente, algebricamente, sem pensar nesse mais ou menos aqui, né? Se a gente calculasse, então, para a gente ter simetria no polo, a gente tem que pegar lá o nosso R de π mais θ, tá? Então, isso daqui vai ficar mais ou menos A raiz de menos cosseno de, já vou distribuir, 2π mais 2θ, tá? Que vai ficar igual, mais ou menos A raiz do menos, eu vou usar aqui, isso é cosseno 2π cosseno 2θ, menos seno 2π seno de 2θ. Bom, o seno de 2π é 0, então essa parte cancela. O cosseno de 2π é 1, então aqui ficou que o R de π mais θ é igual a mais ou menos A raiz de menos cosseno de 2θ, que é exatamente o nosso R de θ, né? Então, a gente também tem a simetria em relação ao polo nessa relação daqui, tá? Bom, vou investigar as outras duas simetrias, tá? Simetria em relação ao θ π meios, simetria em relação ao eixo polar, tá? Então, aqui
Eu vou calcular o R do menos θ, tá? Então, aqui é mais ou menos a raiz de menos cosseno de menos 2θ. Bom, mas o cosseno é uma função par, então cosseno de menos t é sempre igual ao cosseno de t, não importa quem que é o ângulo t. Então, o cosseno de menos 2θ é o cosseno de 2θ. Então, aqui eu fiquei com menos cosseno de 2θ, que era a função que a gente tinha, ou seja, é igual ao r do θ. Então, portanto, a gente tem simetria no eixo polar. No eixo polar. E, para terminar, eu vou verificar na reta θ igual a π meios. Então, tem que calcular o r de π menos θ. Então, aqui eu fico mais ou menos a raiz de menos cosseno. Já vou distribuir. Vai ficar 2π menos 2θ. E observa aqui que pela relação do cosseno, né, vai ficar igual ao mais, porque o que cancela, né, o sinal aqui positivo e negativo vai aparecer só no menos o produto dos senos. E é o produto dos senos que cancela, né? Então, aqui vai ficar menos cosseno 2π cosseno 2θ mais seno 2π seno 2θ. Essa segunda parte é zero, porque o seno de 2π é zero. E o cosseno de 2π é 1. Então, o nosso r de π menos θ, de novo, é igual ao r do θ, né? Igual ao r de θ. Ou seja, a gente tem simetria também na reta θ igual a π meios. Meios. Então, olha que bacana daqui, né? A gente estava aqui, a gente sabe que o nosso domínio é aqui, né? π quartos, 3π quartos, π quartos. E aí, o que a gente marcar nesse de π quartos até π meios, a gente vai refletir aqui no θ π meios, a gente vai refletir aqui no eixo polar e a gente vai refletir aqui em relação ao polo, tá? Ou seja, em termos de gráficos, basta a gente saber o que acontece no intervalo de π quartos a π meios e a gente já tem o gráfico da nossa curva. Aqui no gráfico, então, a gente já sabe que o nosso ângulo está variando, o nosso θ está variando aqui de 45 até 135 graus, tá? Então, a gente já sabe que aqui no zero, no π sextos, a gente não tem representação. Se a gente pegar cosseno de zero, cosseno de 2 vezes zero, né, vai ser cosseno de 2 vezes zero é zero, então cosseno de zero é 1, a gente teria uma raiz de menos 1 aqui que não existe, tá? Aqui a gente então tem a representação no primeiro quadrante, né? E a gente sabe que isso daqui é suficiente, porque daí aqui, o que a gente jogar lá no segundo quadrante, esses valores daqui se repetem, né? Eles vão se repetir, se refletem. Aqui, a gente já não tem representação, a gente não tem representação e volta a ter representação aqui, né? Aqui refletindo, né? Então, daqui, então a gente tem aqui, né? E a gente tem aqui do 225 depois até o 315, que é a reflexão ou a segunda volta do 2θ, né? Aqui a gente teria o θ variando de π quartos até 3π quartos, que é o nosso θ, nosso 2θ, que é o ângulo que está aparecendo aqui, variando no intervalo de π meios até 3π meios, que é onde o cosseno é negativo. E aqui embaixo, né, ele chega pela reflexão em termos do polo, né, mas aqui a gente pode pensar que a gente tem o nosso θ variando de
5 π quartos, que é o 225, até o 7 π quartos, que é o nosso 315, mas isso é o nosso 2θ variando no intervalo de 5 π meios, que vai bater lá no 90 graus de novo, né? A segunda volta é o π meios mais 2π, até o 7 π meios, que é o 270 na segunda volta, né? Então, aqui a gente está a segunda volta do θ. Então, por isso que o cosseno é negativo e menos ele positivo, então a gente pode calcular a raiz, né? E aí, aqui no 2π a gente não tem, e no 330 a gente também não tem representação. Aqui é suficiente essa representação aqui, porque os outros são simétricos, né? São valores simétricos aqui. Então, no 45 aqui a gente tem cosseno de π meios, que é 0, né? Então, o nosso raio aqui é 0. Então, o nosso ponto é 0 π quartos. Raio 0, qualquer ângulo, a gente sempre está no polo, tá? A hora que a gente pegar aqui o π terços, né? Então, se a gente pegar aqui 2 π terços, a gente está no 120, que é meio, né? Então, é menos meio, né? Com menos daqui. Então, aqui a gente fica com a raiz de 2 sobre 2, né? Que é o nosso raiz de meio, π terços. Aqui no π meios, né? Quando a gente pegar aqui π meios, então a gente tem cosseno de π, que é menos 1, com menos aqui, então fica a raiz de 1, fica a π meios, né? Então, a gente tem a representação. No 2 π terços aqui, daí a gente vai estar lá no 4 π terços, então a gente vai repetir essa imagem daqui, a gente já sabe pela simetria, né? De novo, se a gente tomar aqui o A igual a 2, né? Então, aqui, a gente, no π quartos está no 0. No π terços, vou marcar no π meios primeiro, né? Que é o valor aqui que deu 2 aqui. No π terços, a gente vai estar em raiz de 2 sobre 2, né? Então, a gente vai estar aproximadamente aqui, assim, né? Então, a gente saiu do zero e está crescendo, né? Inclusive, isso aqui é o ponto de máximo do cosseno, o valor máximo do cosseno é 1, né? E vai ser 1 nessa relação no π meios, porque eu estou com 2 multiplicando aqui, né? E aí, aqui, a imagem se repete no 120, né? E no 135 a gente chegou no zero de novo, porque vai dar π meios, né? Eu cruzei o eixo aqui, meu gráfico não ficou tão bom aqui. Vou tentar de novo. Aqui é assim, né? Então, aqui a gente tem o ponto a raiz de 2 sobre 2, 2 π terços. Aqui a gente tem o ponto 0, 3 π quartos, que é o polo que fechou de novo, né? Essa relação daqui. E mesma coisa aqui, né? No 3 π meios, a gente vai ter o ponto de máximo de novo, né? Que é o A 3 π meios. No 240 vai dar o A raiz de 2 sobre 2, 4 π terços. No 5 π quartos vai dar 0, né? Não importa muito o ângulo aqui, né? É o polo. A gente fechou aqui de novo. No 5 π terços a gente está no A, raiz de 2 sobre 2. Se marcar mais pontos, a gente tem uma precisão melhor aqui, né? Aqui. E no 7 π quartos a gente voltou para o zero de novo, né? 7 π quartos aqui, né? Então, a gente tem essa mesma relaçãozinha daqui, né? A gente vai ter nessa relação daqui. Então, agora, essa lemniscata aqui, ela está com ponto máximo, né? Ela está em cima do eixo θ igual a π meios, ok? E aí eu termino por aqui as considerações que eu queria fazer sobre a curva da lemniscata, tá? Com o intuito de trabalhar um pouquinho a questão da simetria dos pontos que a gente está marcando e tudo mais. Beleza, pessoal? Obrigada e até mais.